agradeço o convite, muito obrigada. Tem alguém que é a primeira vez que vem numa casa espírita? Seja muito bem-vinda. Espero que a conversa de hoje possa trazer bastante esclarecimento, não só para você, como para nós todos, né? Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Tudo começou com Allan Kardec. Allan Kardec era um professor que vivia na França e ele usa esse pseudonome como se fosse um apelido, para não ser confundido toda a pesquisa que ele tinha de livre pensador com o que ele estava descobrindo na época, que é a doutrina espírita. Então ele organizou a doutrina espírita, ela mais ou menos tem 170 anos. Então, mesmo sendo um pouco antiga, ela está extremamente atualizada. E aí ele surge a partir das mesas girantes, que eram as mesas em reuniões que giravam sozinho. E como ele era um cientista da época, um pesquisador, ele achou aquilo muito esquisito e ficou intrigado e passou a estudar, a pesquisar o motivo desses fenômenos, dessas mesas girarem. Não só elas giravam, como poderiam se ouvir pancadas, que significavam letras, afirmações ou negações, e também podiam significar palavras e expressões. Bem, aí ele passou a estudar essas mesas, e como que foi o método que ele adotou? Perguntas e respostas. Então ele começou a organizar, todo professor gosta de perguntas, né? E perguntas inteligentes movem a gente. E aí ele passou a perguntar as mesmas perguntas para diferentes médiuns em diferentes sessões. E ele ficou cada vez mais intrigado porque as respostas eram praticamente iguais. Iguais no sentido assim, cada um tem um jeito de escrever, né? Usa um vocabulário próprio. Se eu e ela formos contar uma história, eu vou contar do meu jeito, com o repertório de palavras que eu tenho, e ela vai contar do jeito dela, mas na essência vai ter que ter a mesma mensagem, a mesma ideia. E era isso que acontecia com as respostas. E naquela ocasião a gente não dispunha de internet, os meios de comunicação eram bem restritos. A gente está aí no final de 1800, então ele ficou bem intrigado com essas respostas que vinham, e na realidade ele não era um médium ostensivo de escrever, de psicografar, mas a gente acredita realmente que ele seja um médium de inspirações. Aquelas perguntas também eram inspiradas para poder organizar todo o material que ele conseguiu organizar, que é a nossa doutrina espírita. E como que o livro é organizado? O livro é organizado em partes. Então a gente tem a primeira parte, que é as causas primárias, a segunda do mundo espírita, a terceira das leis morais, que eu considero a mais interessante para a gente estudar. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar só esse trecho, ele fala bem do nosso dia a dia. E das esperanças e consolações. Então a introdução foi feita por Allan Kardec, ele mesmo que organiza. Ele apresenta a doutrina espírita como um sistema filosófico espiritual que se baseia na comunicação dos espíritos, do mundo espiritual com o mundo físico, e na crença da imortalidade da alma. Então somos seres eternos e temos várias existências, e na vida após a morte, que são as nossas reencarnações. A obra busca explicar a natureza dos espíritos, de onde viemos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida após a morte, que não existe, que é só uma mudança de plano, ora físico, ora espiritual, por meio de ensinamentos transmitidos dos espíritos superiores. Ele tem alguns pontos principais abordados na introdução do livro, que fala sobre o que é o mundo espiritual, que é uma realidade que existe antes da gente chegar aqui e continua existindo mesmo depois que a gente tenha voltado para lá. Então ele precede a gente. E precede também o mundo corporal, que é essa dimensão que a gente vive de modo secundário, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Aí ele também aborda a questão da natureza dos espíritos, que são seres imateriais, não nessa matéria que a gente conhece, uma matéria mais fluida, menos densa, que se manifestam temporariamente em corpos materiais. Então a nossa existência aqui é temporária.
A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E a gente tem apenas esse corpo que nos dá a forma de nós nos comunicarmos aqui. Ele também faz uma distinção na introdução de alma e espírito. Alma quando nós estamos encarnados e espírito quando nós estamos livres do corpo, desencarnados. E ele fala um pouquinho sobre a doutrina espírita. Ele faz uma introdução onde coloca-se a interação entre o mundo físico, material e o mundo espiritual. O objetivo e esclarecimento da nossa elevação moral de ser humano, que é o grande objetivo da nossa encarnação, é a nossa evolução. O método que ele usa é o de perguntas e respostas. Ele organiza todo o livro em perguntas e respostas e organiza elas por temas. Em resumo, a introdução do livro ele estabelece esses fundamentos todos da doutrina espírita, a crença na imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a vida após a morte. Então, todos esses fundamentos ele traz na introdução. Apresenta a existência de um mundo espiritual. Então, ele é o primeiro a falar das colônias, de como se organizam essas vidas fora desse mundo físico, a natureza dos espíritos, ou seja, de onde viemos, a relação entre esses e os seres humanos, que é a nossa encarnação, né? Por meio de perguntas e respostas. Aí eu separei algumas perguntas para a gente pensar hoje. Essa pergunta, 578, qual é a garantia de sairmos evoluídos daqui? Será que a gente, terminando essa nossa encarnação, a gente tem a certeza de que saímos evoluídos? Sou sempre responsável pela minha encarnação? Então, de quem é a responsabilidade pela encarnação? Sim, somos sempre responsáveis pela nossa encarnação. Ah, mas ela me provoca, ela me tira o sério. Eu estou aqui quieta, mas ela vem lá e me cutuca, né? Não é assim? É, né? Então, sempre é assim. Ele me fez isso, me fez aquilo. Ah, mas ela é corresponsável, porque ela me influenciou. Não é bem assim. A responsabilidade é única e exclusivamente nossa. O que ela influenciou, o que ela tem de participação, é uma responsabilidade dela parcial, que não tem nada a ver com a minha escolha. Eu escolhi aceitar essas influências, eu escolhi aceitar, dar ouvido para os dizeres dela. Então, assim, tem uma historinha, vamos imaginar um copo assim, cheio de água, mas aqui na base, dentro desse copo, teríamos 2 dedos de terra. A terra está aqui, ó, sentadinha, quietinha, e a água que é mais leve aqui em cima. Vamos imaginar que eu pegue uma colher e mexo. O que vai acontecer com a terra? Sobe, exatamente, vai subir, vai se misturar, né? Então ela vai ficar mais aqui embaixo, sentada. Ela vai subir e se misturar. A terra é o que a gente tem dentro da gente. São as nossas imperfeições, os nossos traços que a gente traz e que a gente precisa vencer ou conter. A irritabilidade, a agressividade, as escolhas que a gente faz. Está aqui embaixo. Ela só é a colher. Ela só mexeu. Se não tivesse terra aqui, ia subir o quê? Nada. Ia subir água. Ou seja, na realidade, agita-se uma coisa que a gente já tem dentro da gente. A gente dá resposta daquilo que a gente tem. Não importa o outro, importa a gente. Então é mais ou menos isso que ele esclarece nessa pergunta. Bem, aí nós vamos para outra pergunta. Eu separei só algumas perguntas para a gente levar para casa para ficar pensando, tá? Porque o objetivo é que vocês possam ler o livro, que é muito interessante. É um livro que a gente não lê, que nem um livro de romance. Ah, senta e vai lendo. Não. É um livro que você tem que ler uma pergunta, 2, aí no outro dia você lê mais 2, 3, porque é um livro para a gente ler e ir pensando naquelas respostas. Não é uma história, né? É um outro tipo de leitura. É verdade que ser rico é uma prova e não méritos conseguidos em reencarnação passadas? Poxa, mas ser pobre é tão difícil, né? Tão sofrido, a vida do rico é mais fácil. Bem, ao contrário. Quem vive num ambiente de muito dinheiro, de muita riqueza, é mais difícil. Por quê? Porque quando a gente tem muito dinheiro, sobe o poder para a gente.
ele seduz, ele traz a ambição. Então é aquelas situações que às vezes a gente vê, olha, você sabe com quem você está falando? Porque isso traz essa sedução para a pessoa. E isso não é mérito, isso é uma prova que a pessoa mesma está sendo colocada. De como ela lida com os funcionários, com os subalternos, com as outras pessoas, se ela, com aquela ambição, ela pode passar em cima dos outros, se ela pode tratar as pessoas de qualquer jeito porque ela tem dinheiro. Então, é nesse sentido que há dificuldade, porque a gente reconhece a pessoa pelo poder, pelo dinheiro que ela representa, pelo que ela tem, que ela acha que tem, porque é daqui, né, é passageiro. Então, às vezes a gente até faz um brocado, um ditado, quando a gente fala assim, dê poder para você ver quem é a pessoa, né? Às vezes o cara é só o síndico do prédio, né? Mas ele já acha que é o dono do edifício, não é isso? Então, você veja, é nesse sentido que é mais difícil, porque trazem outras questões dentro da gente, do orgulho, da verdade, e aí a gente vai se perdendo nesse movimento de que acha que só porque tem um pouco a mais pode fazer coisas que prejudicam os demais, né? Por que somos tão diferentes? Está escrito lá que nascemos todos simples. Então, se nascemos todos simples, nascemos todos iguais. E por que a gente fica tão diferente? Por que a gente às vezes é tão diferente até dos nossos irmãos? Fomos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, comemos o mesmo arroz com feijão, mas depois acabamos sendo pessoas tão diferentes. Por quê? Porque a gente vai evoluindo de acordo com as nossas escolhas. Então, conforme a gente vai tendo as encarnações, a gente vai construindo habilidades, vai construindo aprendizados, vai construindo aptidões por meio das nossas escolhas. Então, eu vou aproveitando algumas situações que às vezes ela não. Então, às vezes, com a mesma dificuldade, ela reclama, ela estaciona, e eu vou lá, me arrastando e fazendo o melhor que eu posso. Me arrastando e fazendo o melhor que eu posso. Aí um decide estacionar e o outro decide avançar. Mas isso é uma questão de escolhas. Não de que tenha uma fada madrinha, um espírito protetor que vai ajudar um em relação ao outro. A gente tem os nossos anjos de guarda que estão ali ajudando, mas às vezes a gente não está escutando, não está vendo, não está percebendo. Então, por isso que a gente acaba se tornando tão diferente uns dos outros. Não quero mais reencarnar. Posso. Vamos imaginar que eu desencarnei, agora eu estou morando lá no nosso lar, cheio de espírito de luz, um paraíso, um ser angelical para lá, um ser angelical para cá. Ah, eu não quero mais voltar para a Terra, não. Esse mundo de provas e expiações para mim já deu. Chega disso. Para mim, eu vou ficar aqui no nosso lar. Posso? Não posso. A gente precisa da reencarnação para poder evoluir, para poder cada vez mais buscar essa evolução. E a evolução, ela acontece lá também, no Colônia Espiritual, como a gente tem acesso em vários livros, mas também acontece aqui, na reencarnação, no meio das provas, das expiações. Disso tudo que a gente vive, todo mundo sabe, vocês também sabem, porque problema todo mundo tem, dificuldades, conflitos, plano reencarnatório também, metas, com dificuldades. A gente está que nem no videogame, né? Tem fase 1, fase 2, nível 1, nível 2, e a gente ali, tá indo. E é mais ou menos assim. Então, mesmo que a gente encontre um ambiente desse, é só um tempo temporário, tá? A gente vai ter que voltar mesmo. Tem jeito. Por que a gente tem tanto medo de morrer? Aí fala assim, nossa, mas você é espírita e tem medo de morrer, né? Não pode, né? Pode sim, pode ter medo sim. Esse livro, ele não é espírita, tá? Ele é um livro de literatura de um autor português, chama-se As Intermitências da Morte. Não sei se dá para ler o nome do livro, do José Saramago. Esse livro é muito interessante, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler. A morte, ela para de acontecer em um determinado lugar, como se fosse um país. E ninguém mais morre. Mas aí vira um caos.
Um caos ao ponto das pessoas atravessarem a fronteira do lugar para morrer em outro lugar, entendeu? Gente querendo ir, gente pagando para ir. Olha, muito legal esse livro que faz a gente pensar sobre essa questão da finitude, porque a morte, ela é uma certeza, mas a gente tem muito preconceito em falar, muita dificuldade em falar sobre isso. E ele trata o assunto com bastante leveza e chega assim até um pouco engraçado, mas assim, é uma forma também da gente ter uma leitura não espírita que possa acrescentar quem tenha medo, que eu acho que também facilita um pouco. Bem, agora a gente vai voltar para a doutrina. Por que foi incutido na gente esse medo? Porque a gente foi criado, educado, os nossos avós, nossos pais, a gente, que existe um céu e um inferno. Como a gente sabe que a gente não é 100% bom, que a gente tem os pecados, que a gente tem o nosso lado de imperfeição, então o céu vai caber pra gente. Logo eu vou para onde? Para onde eu não quero. Então eu quero morrer. É um lugar novo, desconhecido, não vou. E aí surgem essas dúvidas, esses medos. Mas assim, não há inferno para sempre, não há nada que resista eternamente. E tem um livro muito interessante do Allan Kardec, que justamente esse nome, Céu e Inferno, que também fica outra dica para vocês, se vocês tiverem interesse em ler. É um livro também de doutrina, não é um romance, mas ele é bem interessante e ele é bem fácil a leitura, e ele trata bastante sobre esse tema. E a morte, como a vida, ela é um estado de consciência. Ela não é um lugar geográfico, a morte é aqui. Não existe isso. Veja, não tem gente que vive aqui, que vocês devem conhecer, que vive como se fosse um inferno, fazendo a vida dela um inferno com os outros, é só reclamando, é só confusão, é só briga, é só conflito. Essa pessoa vai chegar lá e vai ficar como? Do mesmo jeito. Continua. Ela só se estende, ela sai desse lado e vai morar do outro lado da rua. Só isso. Não tem gente que vive um céu, mesmo tendo um monte de dificuldade? Como que vai ser? A mesma coisa. Ela só vai atravessar lá da rua e vai ser do mesmo jeito, do jeito que ela vive, do jeito que ela entende as coisas, do jeito que ela resolve as coisas. É sobre isso. Bem, agora a gente já está chegando aqui no nosso fim das perguntas. Eu não trouxe muitas perguntas porque a ideia é que vocês também leiam um pouco de perguntas em casa, tá? Fatalidade ou livre escolha? O que vocês acham? Eu tenho um plano reencarnatório, já o meu destino está marcado do começo, do meio ao fim. Pá, é assim. Então, vou fazer muita coisa não, porque já está tudo certo, né? Certo? Não? Não está muito certo? Sim ou não? Mais ou menos, né? Bom, a gente tem um plano reencarnatório, sim. A gente também vive num plano de provas e expiações, sim, que acontecem em fatalidades, sim. Então, como que a gente explica um acidente aéreo que morre não sei quantos e um sai andando? Né? Como que a gente explica que ele perdeu um voo e aquele voo caiu? Porque perdeu a hora, porque ele ficou doente, porque perdeu um congestionamento. Não é isso que a gente vê todo dia nas histórias, nas notícias? Existe sim um plano reencarnatório, mas existe um plano que ele é alterado pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. Ela pode ter um plano reencarnatório muito perfeito, ser uma pessoa sucedida, ter várias ascensões, conseguir uma evolução bacana. Só que se ela não se movimentar, ela vai ficar estacionada. Não é questão de sorte ou azar, é uma questão de escolhas. E cada um faz as suas escolhas. Se ela ficar deitada lá, berço esplêndido, não vai. Pode ter o melhor protetor, o melhor plano, as melhores aspirações marcadas para ela, mas não vai acontecer. E tem um livro, agora que eu me lembrei, podia até ter colocado aqui para vocês verem a capinha, chama-se 13 Almas. Não sei se a gente já leu. 13 Almas fala de um incêndio num daqueles 2 prédios, Joel. Eu sempre confundo o Andraus com o Joel. E foram encontradas dentro do elevador 13 pessoas mortas, carbonizadas. Só que não conseguiram identificar essas pessoas e ninguém procurou por elas, então não houve como enterrar com nomes, né? Então decidiram enterrar as 13 juntas no mesmo cemitério.
uma do lado da outra, como foram encontradas. Mas esse livro, ele conta a história de uma delas, de uma das personagens, uma das pessoas que estava no elevador. E ela, na realidade, ela foi atraída para o incêndio, ela não tinha nada a ver com o incêndio. Ela não trabalhava lá, ela não tinha horário, não tinha consulta, não tinha entrevista, não tinha nada que fazer naquele prédio, naquele dia, naquela hora. Mas ela foi movida por um instinto de vingança, que ela queria se vingar de uma pessoa que estava lá trabalhando. Então, ela teve vários percalços até chegar lá, ou seja, perdeu o ônibus, aí teve que esperar o próximo, não sei o quê, tudo tipo, afastando ela. Mas ela estava tão raivosa, tão envolvida naquele movimento, que ela mesma se atraiu para aquele lugar. Não conseguiram afastar as ideias dela. Então tem um espírito que tenta afastar, que ela perde o ônibus, ela perde fica lá no ponto e vai tentando mover ela dessa ideia, mas não, ela está ali, ela vai e ela não consegue chegar, né? Porque ela acaba falecendo dentro do elevador. Mas é um livro interessante que trata um pouco dessa questão do destino, da fatalidade e das nossas escolhas. Agora eu vou ler um trechinho desse livro, que é do Aguinaldo Paviani, que vai estar inclusive aqui sexta-feira em Santos, naquele do canal 3, que tem a Meimei, que tem a creche Seara de Jesus. De Jesus, né? De Jesus. Isso, perto do Mato Grosso. Sexta-feira, 8 horas. Não culpe o destino. É comum ouvirmos entre os espíritas: o que eu fiz de mal nesta vida ou na vida passada para sofrer tanto assim? Meu filho, talvez não precise ir tão longe. Talvez nem foi na vida passada, foi nesta mesma. É fato grande que parte dos acontecimentos desta vida encontram-se dentro de uma programação reencarnatória. Mas daí atribuir tudo isso ao destino não é bom. A título ilustrativo, façamos uma pequena explicação. Um raio caiu e atingiu você. Seria destino? Depende. Depende onde você estava quando o raio caiu e por que foi até lá. Sofre um acidente de carro. Depende. Depende de quanto você estava, que velocidade você estava e como você estava dirigindo. Alguém te deu um tiro? É destino? Depende. Onde você estava? Com a sua família ou com a sua amante? Teve uma doença grave? É destino? Depende. O que você come? Quais são as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Você usa muito álcool? Também fuma? Muitas vezes o adoecimento do corpo é resultado de uma vida mal vivida. Ah, não consegue se casar? É destino? Depende. Em alguns casos a pessoa é tão insuportável que ninguém irá querer ficar com ela. Em outros casos trata-se de uma prova ou ainda de uma própria escolha. Que mal tem em ficar sozinho? Morreu é destino? Sim. Morrer é o destino de todos nós na Terra. Todos nós, mas muitos podem antecipar a sua desencarnação por estarem com algumas dificuldades na alimentação, nos pensamentos, nas emoções. Cuide-se, mas não vá antes da hora. A rigor, a nossa vida é uma mistura, sim, de destino e liberdade de escolhas. Uma coisa é certa, hoje ou ontem, quem semeou foi você, então não reclame do que estejam colhendo. E para a gente encerrar, vou fechar com uma frase da Cora Colarena, que eu adoro. O que importa não é o ponto de partida, não é onde a gente está hoje, não é a consciência que a gente tem hoje, não é o que a gente já fez lá atrás, é o que a gente tem hoje, é aqui que importa. O caminho, mas o que importa é o caminhar. Se você caminha semeando, terá o que colher no final. E é isso, a gente tem que começar a caminhar semeando, para a gente poder ter o que colher no final. Boa noite a todos.